Agora, vamos falar um pouco sobre as funções complexas, tá? Uma função complexa, assim como uma função real, vai ser uma função, ou seja, uma lei, tá? Então, vamos começar o conteúdo propriamente dito. É uma função f indo de um determinado conjunto dos números complexos, tá? Um determinado conjunto D contido em C, tá? E essa lei, ela pega um número complexo e associa a um outro número complexo C. E associa a um outro número complexo que, claro, vai estar contido no conjunto dos números complexos, tá? Então, uma, uma função complexa é simplesmente isso, né? Por exemplo, isso aqui é uma função complexa. Uma função, a gente já sabe o que é, né? É uma lei em que você tem mais outras duas coisas. Você tem que dizer sempre quem é o seu domínio e tem que dizer quem é o seu contradomínio, tá? O domínio de uma função complexa sempre vai ser um subconjunto de C e o contradomínio sempre vai ser o conjunto dos números complexos, tá? A imagem dessa aplicação pode ser que não seja todos os números complexos, claro, mas ela sempre vai estar contida nos números complexos, tá? Não pode ser maior do que C, certo? Então, ó, é muito útil, tá? É muito útil quando você tem uma função, você conseguir fazer o gráfico dessa função. O gráfico de uma função é uma das coisas mais importantes que a gente tem quando a gente vai estudar uma função, porque ela une a álgebra, né, de uma determinada função, ou seja, a lei que essa função tem, por exemplo, f de x igual a x elevado ao cubo mais 1, você está dizendo quem é a lei dessa função, com a geometria do seu problema, tá? Quando você visualiza o gráfico de uma função, por exemplo, uma função real, você vê explicitamente onde a sua função ela vai estar crescendo, tá? Onde a sua função tem um determinado ponto de máximo, ou seja, um ponto onde, pelo menos localmente, essa função vai ser maior do que o outro, tá? Você consegue ver onde a sua, por exemplo, em diferentes partes do seu intervalos, onde a sua função vai estar crescendo mais rápida do que outra, onde ela vai estar caindo. Então, o gráfico de uma função é muito importante para você fazer o estudo de uma determinada função, tá? E o gráfico de uma função, por exemplo, uma função real, se f for uma função real, ou seja, definida em um determinado conjunto da reta indo na reta, tá? Vai ser sempre definido dessa forma. Ele é um subconjunto do R2, tá? Ele é o conjunto dos pontos x, y, pertencente ao R2, tá? Pertencente ao plano, tá? Tal que o y seja igual a f de x, tá? Então, isso daqui sempre, se, se você tem uma função real, o, o gráfico dessa função sempre é um subconjunto do plano. E o gráfico é muito importante para estudar uma função real. Tá? Uma pergunta natural a se fazer é, será que eu posso ter o gráfico de uma função complexa? Ou seja, será que eu consigo desenhar o gráfico de uma função assim, dessa maneira, que seja definida em um subconjunto de C e associa lá um outro número complexo? Tá? A gente vai ver que não. Tá? Para uma função real eu consigo, para uma função que seja uma função real de duas variáveis, eu também consigo, tá? É um pouco mais difícil, mas no curso lá de cálculo 3, a gente vê que é possível desenhar o gráfico de uma função de duas variáveis, tá? Ou seja, se uma função esteja aqui para esse exemplo, uma função que esteja definida em um subconjunto do plano e associa um número real, tá? Por exemplo, a função f de x, y igual a
x ao cubo y menos 3x ao quadrado. Isso daqui é uma função real de duas variáveis, tá? Essa daqui é uma função, o outro exemplo, isso daqui é uma função real de uma variável, tá? E o gráfico de uma função complexa? Será que eu consigo desenhar? Infelizmente não, tá? Um gráfico, qualquer gráfico em geral de, de qualquer função, ele vai ser esse conjunto daqui, tá? O gráfico de f, ele é o subconjunto desses pontos já aqui, tá? Sei lá, do conjunto dos pontos ZW, tá? Onde o x, onde tá o quê? O z pertence ao seu domínio, tá? E o w seja igual ao f de z. Tá? Sempre vai ser assim, tá? Seja lá que tipo de função a sua função seja, tá? Onde aqui a gente vai estar considerando uma função f definida em um determinado subconjunto dos números complexos, ou seja, a gente já viu que o subconjunto dos números complexos pode ser visto simplesmente como o plano R2, tá? E associa também um outro ponto aqui nos números complexos, tá? Mas veja que esse cara daqui, ó, esse cara daqui já é um ponto do plano. Então, esse cara vai estar contido em R2, tá? Esse cara daqui, W, também vai ser um ponto de C. Então, esse cara também vai estar contido em R2, tá? Então, esse gráfico daqui, ele vai estar contido em R2, cartesiano R2, tá? Que é o R4, tá? Infelizmente, a gente não consegue ver em R4, tá? Porque a gente mora no espaço tridimensional, tá? Talvez algum ser alienígena, ele consiga ver no R4, mas infelizmente a gente não consegue. Então, como é que a gente pode visualizar, então, uma aplicação complexa, tá? Um modo muito útil é você considerar dois planos distintos, tá? Um para o domínio e outro para a imagem, tá? Então, aqui, por exemplo, lembra que uma função é sempre uma aplicação, tá? Ou seja, se você conseguir enxergar onde esses pontos estão sendo aplicados, é muito útil para você entender o que é que a sua função ou a sua aplicação vai estar fazendo, tá? Então, imagina que o seu subconjunto D seja um subconjunto do plano assim, tá? E será que você consegue imaginar quem é a imagem de F por esse cara? Tá? Será que você consegue descobrir? Será que a imagem de F por esse subconjunto D seja igual a esse cara daqui, por exemplo? Tá? F de D contido em D. Será que você consegue descobrir onde cada ponto daqui, por exemplo, Z, está sendo enviado aqui em um em um ponto W que é igual a F de Z? Tá? Então, um, um, um método bastante útil é você fazer isso. É você considerar um plano XY, tá? Para o seu domínio e em um outro plano, o V, para sua imagem, tá? Então, lembre que um número complexo, Z, ele pode ser sempre escrito assim, Z igual a X mais Y, tá? Enquanto a imagem desse cara, o F de Z, ele é um ponto W, tá? Um ponto W tem uma determinada lei, tá? W. Esse ponto W vai ser também um ponto do plano, tá? Então, esse ponto W, ele tem duas entradas, a entrada U e a entrada V, tá? Então, você tem aqui que isso daqui vai ser igual a um U mais IV, tá? Essas funções U e V, elas são duas funções reais. Tanto a função U quanto a função V, elas dependem de Z, tá? Então, a U
você pode escrever como sendo uma função u de xy, tá? E a v também como sendo uma função de x e y, porque tanto a u quanto a v, elas dependem do ponto z, tá? V de xy. Tá? Então, uma função complexa é uma função que você dá duas entradas, tá? E ela retorna para você também duas entradas, tá? Uma função de uma variável, ela dá para você uma entrada e retorna uma entrada. Uma função real de duas variáveis, você tem que dar duas entradas para sua função e ela retorna para você uma outra entrada, tá? Vai ser assim. Então, por exemplo, vamos analisar, fazer um estudo de caso aqui para essa função. Uma função bem simples, f de z igual a z ao quadrado, tá? Então, um método bastante útil é você considerar determinadas partes do seu domínio. Veja que essa função daqui, a gente não está dizendo quem é o domínio ou o contradomínio. Então, o domínio dela vai ser o maior conjunto onde essa função vai estar definida, tá? Essa função não tem nenhum problema em nenhum ponto complexo. Então, o domínio dela vai ser todos os números complexos e a imagem também a gente sempre está considerando como sendo C, tá? Então, aqui você tem a função f de z igual a z ao quadrado, tá? Onde a f vai ser uma função indo de C em C, tá? E o que é que essa função faz, tá? A princípio pode causar alguma estranheza, porque a gente está muito acostumado com funções reais, né? Uma função real que você pega f de x igual a x ao quadrado, você consegue visualizar o seu gráfico, e a gente conhece que o seu gráfico vai ser uma parábola. E essa função daqui, f de z igual a z ao quadrado, o que será que ela faz? Uma forma de você conseguir visualizar essa função, de novo, é fazer o que a gente fez. A gente não consegue desenhar o seu gráfico, mas será que a gente consegue ver onde cada ponto Z vai estar indo por essa função aqui f? Onde é a imagem daqui desse cara por essa função? Será que a gente consegue ver onde é que esse ponto vai estar indo? Será que ele vai ser, se você pega um ponto aqui no primeiro quadrante, será que ele vai ser um ponto aqui do primeiro, do segundo quadrante, do terceiro ou do quarto? O que será que essa função faz? Então, tem várias formas de você ver isso, tá? Uma forma que pode ser útil é você escrever esse número na sua forma polar, tá? Então, a gente lembra que se você pega aqui um, um z, né? Esse z, ele sempre vai ser dado por r elevado a iθ, tá? Onde r vai ser o seu módulo e θ é o ângulo em que esse cara faz com a origem, tá? Então, por exemplo, esse cara daqui, para esse exemplo, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas esse ponto daqui, ó, ele vai ser z igual a r elevado a i alfa, porque alfa vai ser esse ângulo que está aqui, esse ângulo em que esse ponto daqui faz com o eixo do x, ele chamou de alfa, tá? Tem um alfa aqui bem pequenininho. Então, esse aqui vai ser z elevado a i alfa, tá? Quem é z ao quadrado? Z ao quadrado, pela fórmula do produto, ele vai ser r ao quadrado elevado a i2 alfa. Opa, desculpa, 2 alfa. Então, veja que agora já dá para ter uma ideia do que essa função faz. Ela pega o módulo desse número complexo z e manda em um outro número complexo z ao quadrado, esse cara daqui vai ser o nosso z ao quadrado, em que o módulo de z ao quadrado seja o quadrado do módulo de z e o ângulo que você gira, tá? Ele vai ser simplesmente o dobro do ângulo que você tinha, né? Se você tinha aqui um ângulo alfa, esse cara ele vai ter 2 alfa, tá? Então veja que ela pega
essa função, ela pega a parte desse setor circular, que vai estar aqui no seu primeiro quadrante, e ela manda nesse semicírculo daqui inteiro, tá? Um semicírculo inteiro de raio maior, de raio R ao quadrado. É claro que se R for menor do que 1, ela vai pegar esse semicírculo e vai diminuir esse semicírculo. Mas se R for maior do que 1, então ela expande esse semicírculo e dobra esse cara, tá? Porque por conta disso. Porque a imagem desse cara vai ser um vetor do plano, cujo módulo seja r ao quadrado e, e, e o seu argumento seja igual a 2α, tá? Então veja que você, para uma função simples, você já tem algo que é interessante. Você não consegue desenhar o gráfico dessa função de novo, mas a gente dá para ter uma ideia onde cada ponto está sendo levado, tá? Então aqui, ó, vamos ver mais um exemplo daqui, tá? Só que esse método que a gente fez, ele não é, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Opa, ele não é tão bom quanto os gráficos, tá? Fazer um gráfico é a coisa mais perfeita do mundo, tá? Fazer isso que a gente fez, ele tem alguns problemas, tá? Como a gente não pode fazer um gráfico, a gente tem que se virar com o que tem, né? Quem não tem cachorro, caça com gato, com passarinho, tá? Tem que se virar com o que tem, tá? Então veja aqui, ó, que por que você tem algum algum, alguns alguns problemas aqui com esse método, tá? Você tem alguns problemas, principalmente quando a função ela não é injetiva, tá? Porque, ó, se você pega uma volta e meia daqui do círculo, tá? Então, a imagem desse cara, ele vai percorrer o círculo, quer dizer, meia volta e meia, tá? Você percorreu o círculo aqui em 3/4, então você vai dar uma volta e meia aqui no círculo, tá? Por exemplo, dois pontos, os pontos 1 mais i e os pontos 1 menos i, eles são mandados aqui sobre a mesma imagem 2i, tá? Essa reta daqui, ó, essa reta que está sobre o eixo dos x, tá? O ângulo que qualquer ponto que está sobre essa reta faz é zero. Então, duas vezes o ângulo que você tem vai ser zero também. Então, vai ser sempre mandado no eixo do x. Agora, se você pega os pontos que tá sobre o eixo do x, mas que são números negativos, então esses pontos de aqui eles são mandados também, tá? Sobre o eixo do x positivo. Então, veja que a imagem dessa reta aqui em verde com a retinha azul vai ser o eixo positivo aqui do eixo do x. Então, você tem uma sobreposição aqui dos seus desenhos. Isso nem sempre é algo legal, né? Quando a gente vai fazer um desenho, se você tem duas coisas que uma vai estar em cima da outra, fica um pouco difícil de você conseguir ver, né, essa figura, tá? Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Esse método é legal, mas cuidado com funções que não são injetivas, tá? Que não são injetivas, tá bom? Porque você pode ter, por exemplo, duas retas ou dois outros conjuntos que estão indo nesse mesmo conjunto que está aqui, tá? Um outro método de você ver essa função, aqui ainda eu estou analisando essa função f de z igual a z ao quadrado. Então, você faz alguns desenhos aqui sobre a reta e você vê que cada uma dessas retas aqui, ó, por exemplo, essas retas horizontais, elas estão sendo mandadas em parábolas, tá? Em parábolas, e elas estão sendo mandadas ao dobro, tá? Toda vida que você pega, por exemplo, essa
essa reta daqui, ó, y igual a 2, se você pega aqui a reta y igual a 2 e pega a reta y igual a menos 2, tá? Ou seja, se você pega essa reta daqui e se você pega essa outra reta daqui, tá? A imagem dessas duas retas por essa função vai ser essa parábola daqui. Vai ser essa parábola daqui. E assim por diante. Se você pega duas retas verticais agora, por exemplo, a reta x igual a 1 e x igual a menos 1, tá? A imagem por essas retas vão ser também parábolas, mas agora vão ser parábolas com a concavidade voltada aqui para o outro lado, tá? Vai ser a imagem desses caras vão ser essas duas parábolas aqui, por exemplo, tá? E como é que eu posso ver isso, tá? Como você pode ver isso, você vai ter que analisar a parte real e a parte imaginária dessas duas funções, tá? Então lembre que essa função daqui, ó, deixa eu diminuir aqui agora um pouquinho. Então veja que essas duas retas, essa função daqui, ela está longe de ser injetiva, tá? Ela pega duas retas aqui e manda nessa parábola, pega essas duas retas aqui e manda sobre essa parábola, tá? A imagem desse desenho daqui, ó, vai ser esse outro desenho meio torto aqui, tá? Essa cruz aqui, só que meio torta assim, certo? Então, ó, vamos pegar a função f de z igual a z ao quadrado. Opa, z ao quadrado. Aí você lembra que z ele vai ser igual a x mais y, né? Se você pega aqui no ponto no plano xy. Então você vai ter x mais y ao quadrado, tá? Então aqui você tem que vai ser, se você usa aqui as regras dos números complexos, eu vou fazer esse produto rápido, tá? Então isso vai dar para você x ao quadrado menos y ao quadrado mais i 2xy, tá? 2xy, tá? Então, essa função daqui é a sua função u, u de xy, tá? E essa outra que é a parte real da função f, e essa outra sua função daqui é a parte imaginária da f, que em geral a gente chama de v de xy, tá? V de xy. E aí, para você ver que esses caras daqui estão indo nessas parábolas, você faz, por exemplo, y constante, tá? Se você faz y constante, você com uma determinada transformação, tá? Você consegue ver, por exemplo, se você calcula quem é o f de x y0, tá? Então, ou seja, você vai estar calculando. Oi, pode falar. Professor Marcos, né? X quadrado. Aqui é menos. Aqui é menos, tá? Porque lembra que i ao quadrado é menos 1, certo? Entendi. Como é que fica aqui? Fica x ao quadrado mais 2 vezes i vezes xy mais i y ao quadrado. Só que aí vai ficar i ao quadrado, y ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, tá? Então vai ficar assim. X ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Beleza? Tranquilo, né? Certo? Então, se você faz uma dessas duas variáveis constantes, você de fato obtém essas parábolas aqui com um pouco de cuidado, tá? Com um pouco de interpretação. Depois, se sobrar tempo, a gente volta, tá? Porque se você faz, por exemplo, y constante, você obtém que isso daqui vai ser dado por x ao quadrado menos y0 ao quadrado, tá? Mais i 2x y0, certo? Com certo cuidado, vocês veem que isso daqui é uma parábola nesse outro plano, tá? Depois eu volto para isso, se sobra tempo, tá? Bom, isso daqui foi análise para uma função bem simples, né? Se você quisesse visualizar o que é a função f de z
igual a z ao quadrado faz, né? Mas lembre que isso daqui já era esperado se você conhece, se você lembra da interpretação geométrica do produto de dois números complexos, tá? Ó, isso já era esperado pela gente, né? F de z igual a z ao quadrado, ele é igual ao produto de z com z. Então, ele vai pegar um vetor z, ele vai multiplicar pelo mesmo módulo de z e ele gira o vetor z, tá? Com o mesmo ângulo que o vetor z tinha, tá? Então, se você tem a interpretação geométrica da fórmula do produto, é de se esperar que você já tem uma certa ideia do que algumas funções complexas faz, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho para a gente lembrar a interpretação geométrica da fórmula do produto, tá? Que é muito importante, tá? Eu espero que vocês, quando terminar esse mini curso, não esqueçam essa interpretação geométrica, tá? Talvez vocês já tenham visto, já tenham ouvido falar, mas não tenham dado a importância que isso tem, tá? Essa interpretação geométrica, ela é muito importante para, por exemplo, quando a gente vai estudar funções holomorfas, tá? Que eu vou falar daqui a pouco, dar uma introdução sobre isso. Essa interpretação daqui, ela é a base da análise complexa, tá? É muito importante essa interpretação geométrica. Toda vida que você multiplica dois vetores, você simplesmente gira o vetor que você tem, tá? Pelo ângulo que é dado e aumenta esse vetor, tá? Faz uma expansão pelo, pelo, pelo módulo do outro vetor, tá? É claro que se um desses fatores for menor do que -1, então essa expansão, na verdade, se torna uma retração, tá bom? Então, essa interpretação daí já era esperado se você tem essa interpretação geométrica do produto aqui em mente, tá? Deixa eu voltar lá. Agora vamos falar de uma outra função que é muito importante, tá? E ela recebe o nome de uma função que a gente é acostumado também, tá? A função exponencial, tá? Como é que eu posso definir a função exponencial complexa, tá? Se z for igual a x mais y, ou seja, um ponto complexo, quem é elevado a z, tá? Tem vários modos de você definir essa função. O modo que eu vou definir aqui, ele é bastante intuitivo, que é o seguinte, tá? Ó, se você faz e elevado a z, e z for igual a x mais y, então isso daqui vai ser igual a e elevado a... Opa! E elevado a x mais y, tá? Aí você admite que as propriedades de de potências também são válidas quando você está trabalhando com números complexos. Se você também está trabalhando com números complexos, tá? Se você usa aqui as regras das potências, então você teria que isso aqui é igual a e elevado a x vezes e elevado a y, né? Se você usa aquela regra aqui, quando você multiplica potências que têm a mesma base, você conserva a potência e soma os expoentes, tá? Onde aqui, ó, esse elevado a x é um número real, tá? E porque x é um número real e é o número de Euler, tá? Aquele número 2,71, tá? Aquele número irracional, tá? Só que esse cara daqui, pela forma de Euler, a gente conhece quem é esse cara, tá? Então, esse cara daqui vai ser e elevado a x vezes o cosseno de θ mais i seno θ, tá? Essa é uma das formas de você definir essa função, tá? Tem uma outra forma através de séries, mas como o nosso tempo é curto, eu não vou falar sobre essa outra forma não, tá? Então, a função, cosseno de y, desculpa, né? Aqui é e elevado a i y mais e elevado a i seno de y.
E onde x e y aqui são números reais. Tá? Beleza. Veja que essa função, se você define essa função assim, essa função ela tem as mesmas propriedades que a gente, as mesmas propriedades de, de conta, tá? Que você sabia lá com a função exponencial real, tá? Então, por exemplo, se você pega dois números complexos, vou deixar para vocês verificarem, tá? Se z e w pertencem a c, tá? Com essa definição aqui da exponencial complexa, então ela só sublinhando, elevado a z vai ser dada por essa expressão daqui, tá? Se z for igual a x mais y, tá? Vai ser dado por essa expressão. Então, se você pega z e w que pertencem a c, então você vai ter o seguinte, que é elevado a z vezes e elevado a w, tá? Vai ser simplesmente e elevado a z mais w, tá? E tem várias outras propriedades que são legais, tá? Agora, vamos tentar ver quem é a imagem por essa aplicação exponencial de alguns subconjuntos aqui da reta, tá? Então, igual ao que eu tinha feito, eu vou pegar aqui o plano complexo e vou fazer duas figurinhas, tá? É legal as propriedades, mas eu acho importante, tá? Sempre ter, sempre ter em mente os desenhos, tá? Fazer as figuras, ver o que é que está acontecendo, porque se você fazer isso, você não esquece, né? Quanto, quanto mais você entende sobre aquilo, tá? E menos você decora, mais difícil vai ser esquecer e mais fácil vai ser de se apaixonar também pelo tema, tá? Agora, para que você entenda, você vai ter que gastar um tempo ali, vai ter que fazer, vai ter que fazer alguns desenhos, fazer contas, fazer exercícios, tá? A gente não aprende matemática de forma passiva, tá? A gente aprende matemática de forma ativa, ir lá fazendo os exercícios, verificando porque cada coisa vai ser definida daquele jeito e não de outro jeito. Por que eu precisei de uma determinada hipótese e não de outra hipótese? E aí você vai vendo as coisas bonitas que a matemática vai, vai, vai revelando para você, tá? Então, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, você vai ter que gastar um pouco do seu tempo para fazer isso, mas é uma coisa muito gratificante também, tá? Então, eu sempre recomendo que façam isso. Enfim, vai ser isso. Agora imagina que você faz o seguinte, tá? Aqui eu vou pegar duas imagens aqui, tá? Aqui então eu vou pegar aqui o plano XY, tá? E vou ver a imagem desses caras, tá? Por determinadas retas, tá? Por exemplo, se eu pego uma reta aqui assim, em verde, tá? E uma outra reta daqui assim, tá? Uma reta daqui em... Vou desenhar uma outra reta aqui em vermelho. Quem são as imagens desse cara pela aplicação exponencial, tá? Ó, por exemplo, e eu vou dar, só para ficar mais simples, eu vou dar nome aqui para esses caras, tá? Aqui vai ser o 1, aqui igual a 2, tá? Opa. 2, e esse outro daqui igual a 4, tá? Então, ó, se eu pego um ponto aqui sobre essa reta aqui em azul, tá? Se eu fui lá e peguei um ponto aqui sobre essa reta daqui em azul, tá? Qualquer ponto sobre essa reta em azul, você tem que a sua coordenada x, ela vai estar fixa, tá? Então, então, para esses caras em azul, você tem o seguinte, você tem que z, ele vai ter essa forma, ele vai ser igual a 2, tá? Ele vai ser igual a
A2 mais IY, tá? A sua coordenada x vai ser igual a A2 e a sua coordenada y é que vai ficar variando daqui, tá? Então, se você olha a sua aplicação exponencial para ponto z, assim, dessa forma, então você tem que o f de z, ele vai ser dado por e elevado a 2, tá? Mais y, tá? O y aqui é um número qualquer que pertence aos reais, tá? Um ponto que está sobre essa reta aqui em azul, tá? Aí você lembra o que é que a função exponencial faz. Isso aqui vai ser e elevado a 2, tá? Por cosseno de θ, cosseno de y mais i seno de y, tá? Aí você olha para esse conjunto aqui, ixi, se y, se eu faço y variar sobre todos os números reais, o que é esse conjunto? Aí você consegue ver, claro, se você está acostumado com isso, que isso daqui é o círculo de raio e elevado ao quadrado, tá? Ela pega qualquer reta que está sobre essa reta daqui horizontal e manda em um círculo de raio e elevado a esse cara daqui, e elevado a 2, tá? Então a imagem sobre, pela aplicação exponencial dessa função, pelo menos para essa reta daqui, vai ser esse cara. Tá? Então, a aplicação exponencial pega essa reta em azul e vai mandar nesse círculo daqui, tá? Desculpem aí os meus círculos tronchos, tá? Mas vai mandar nesse círculo de raio e elevado ao quadrado, tá? Pelo mesmo argumento, tá? Você consegue ver que essa reta daqui em vermelho vai ser mandada em um círculo, tá? De raio bem maior, tá? Que por falta de espaço não vou conseguir desenhar de forma apropriada, mas de raio elevado à quarta, tá? Tá? Elevado à quarta. Elevado à quarta, tá? E uma e, e, e essa outra reta horizontal daqui, como é que fica? Pega só para ficar bonito na foto, eu não vou escolher essa reta como sendo a reta horizontal 1, não, tá? Vou pegar a reta como sendo a reta, sei lá, π sobre 4, um pouquinho maior do que 1, tá? Só para o meu desenho não ficar desproporcional, tá? Π sobre 4. Peguei essa reta aqui como sendo π sobre 4. Quem é a imagem desse cara pela aplicação exponencial? Vai ser assim, né? Deixa eu fazer essa conta aqui embaixo. Então, você tem que qualquer ponto que está sobre essa reta, ela tem essa expressão daqui. Vai ser elevado a o z. Aqui o y vai estar fixo, então vai ser x mais i π sobre 4, tá? Porque qualquer coordenada y tem essa expressão. Então, se você olha a aplicação exponencial, do jeito que a gente definiu, então isso daqui vai ser e elevado a x, tá? Pelo cosseno de π sobre 4, tá? Mais i seno de π sobre 4, tá? E o x aqui, ele vai ser o número, eu vou pegar o x aqui, qualquer número real, né? X pertencente aos reais, tá? Lembra aqui, ó, esse cara daqui é um ponto do círculo unitário, tá? Esse cara, deixa eu desenhar isso daqui em preto, mas esse cara que está aqui é um ponto do círculo unitário em que você vai estar multiplicando por e elevado a x, tá? Então, ele vai estar sobre essa reta, né? Então, deixa eu desenhar aqui logo o círculo unitário, tá? Aqui eu vou pegar o ponto elevado a π sobre 4, tá? Que vai ser esse ponto daqui. E essa reta ela vai ser mandada nesse cara, tá? Nesse cara vindo assim, menos o zero, né? Porque a gente sabe que a exponencial ela nunca se anula. Deixa eu tirar o zero aqui da jogada. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, sei lá, um preto e uma bolinha aqui, tá? Quer dizer que o zero ele não pertence a esse conjunto, tá? À medida que o x ele
varia sobre todos os números reais, a gente sabe que a função e elevado a x, ela percorre todos os números que são maiores do que zero, né? Lembra que o gráfico da função exponencial real, ela está sempre acima do eixo do x, tá? E quando x vai para menos infinito, ela vai para zero, e quando x está indo para infinito, cresce muito rápido, essa função cresce também, tá? Então, veja que a imagem dessas, aqui é um esboço, tá? A imagem por essas retas horizontais, vocês vão ter círculos com um determinado raio dado, tá? E com retas horizontais, vocês vão ter essas semi-retas partindo da origem com esse determinado com esse que faz esse determinado ângulo daqui com o eixo do x, tá? Esse argumento você pode generalizar, tá bom?